Muito bem. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentá-los novamente, a todos. Quero novamente cumprimentar os serviços. Quero cumprimentar a comunicação social presente e ausente, que é que nos vê à distância, através da ARTV. E quero naturalmente cumprimentar o Dr. Fernando Araújo, Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, e dizer-lhe que é um gosto revê-lo e tê-lo aqui connosco hoje, nesta audição ao Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, e aproveitar para lhe desejar a melhor sorte, um bom exercício das suas funções e, sobretudo, desta missão em que se viu, em que se encontra neste momento. Muito bem. Relembro os tempos da grelha da audição. O grupo parlamentar requerente, que é o Partido Comunista Português, temos aqui já a presença do Sr. Deputado João Dias, dispõe de 4 minutos, para uma resposta do Sr. Diretor Executivo do SNS de 4 minutos. Depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e depois uma resposta em bloco do somatório destas intervenções, com uma hipótese ainda de uma segunda ronda de 1 minuto para cada grupo parlamentar. Vamos então dar início à audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Araújo, Diretor Executivo do SNS, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Esta preocupação que tem sido já até muito debatida e discutida aqui nesta Comissão relativamente às respostas e à reorganização do serviço de urgências, ginecologia e obstetrícia, quer seja em Lisboa e Vale do Tejo, quer seja um pouco, de uma forma geral, por o país inteiro, mas aqui acresce também preocupações não só relativamente a esta especialidade, mas também à especialidade de psiquiatria e, naturalmente, tendo em consideração aquilo que nós conhecemos da carência de profissionais e quanto isso afeta, de uma forma geral, os hospitais e o serviço de urgência e, naturalmente, temos preocupações também relativamente à urgência geral. Senhor Diretor Executivo, Vossa Excelência, certamente, tendo a informação que nos possa aqui esclarecer, nós estamos muito preocupados com o difícil acompanhamento que é feito na gravidez e, em particular, nos serviços de urgência da obstetrícia e ginecologia, a situação relativamente a questões que devem ter respostas, merecem respostas urgentes, mas também respostas estruturais. E, de facto, temos ouvido falar em várias soluções, algumas delas colocadas em prática, e, nesse sentido, gostaríamos que nos deixasse aqui a sua apreciação relativa ao modelo de rotatividade que tem sido aplicado e usado, que, naturalmente, a apreciação que nós fazemos é que não é, de forma alguma, previsibilidade. De facto, aquilo que estamos a dar à população é uma informação de que, ainda mais que a gravidez é algo que deve ser planeada e deve constituir um elemento essencial e central o plano de parto. Naturalmente que importava saber se o hospital da área de residência da parturiente pudesse ser cumprido. Mas o Sr. Diretor deixará aqui a sua apreciação relativamente a este modelo, os seus efeitos e está a responder à realidade. Preocupa-nos também uma outra solução que ainda nas últimas horas veio a pública, o encerramento de 8 urgências em Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, uma solução também algo criativa, que vem por indicação da Comissão, mas pronto, também gostamos de saber mais informação relativamente a esta questão, ou seja, novamente o caminho que é traçado é de encerramento, neste caso, para as grávidas depois das 22 semanas, têm que fazer um autodiagnóstico. Veja-se bem, Sr. Diretor Executivo, as grávidas têm que passar a fazer um autodiagnóstico para perceber se estão ou não em critério de recorrer à urgência, chegar lá, ter uma campainha, tocar a campainha, enfim, é algo que não vai de forma alguma ao encontro daquilo que seriam as soluções. Porque o problema está identificado. As equipas médicas e de enfermagem, mas particularmente médicas, são assimétricas, há poucos médicos no quadro, a maioria estão em prestação de serviços. Grande parte dos médicos especialistas em Portugal
não estão no Serviço Nacional de Saúde, a maioria não está no Serviço Nacional de Saúde, mais de 50%, portanto, o problema está bem identificado e o Sr. Diretor tem falado numa solução que é melhor organização. Vossa Excelência saberá que a melhor organização não irá corresponder àquilo que é central, nomeadamente às condições de carreira, de remuneração, mas também ao déficit crónico do SNS, porque, de facto, segundo a informação ainda no último boletim de execução do orçamento, da Direção-Geral do Orçamento, são cerca de 1.000 milhões de euros negativos que o déficit de 2022 apresenta. A questão que nós colocamos também, Sr. Diretor, tem a ver com aquilo que é a segurança clínica. Muitas vezes é usado este argumento da segurança clínica. Já a Correia de Campos encerrou cerca de 20 maternidades. Dizer que era o melhor para o Serviço Nacional de Saúde. Veja-se bem, passados estes anos, afinal não foi o melhor. Agravou a situação, não resolveu o problema de fundo, continuamos com os problemas relacionados. Mas a questão que se coloca, Sr. Diretor, é a seguinte. Então a segurança clínica só serve para o Serviço Nacional de Saúde e não serve para o negócio do privado? Então, o privado, que muitos dos hospitais que fazem 30 partos são 30 cesarianas, aí não é preciso ter mão? Aí não é preciso garantir a segurança clínica? Esta questão também precisamos de haver respondida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, só para terminar, muito rapidamente, para terminar, gostaria que o senhor, ainda assim, damos a entrada de requerimentos relativamente a esta questão da interrupção voluntária da gravidez. Nós, naturalmente, estamos muito preocupados com esta situação, tendo em consideração que é inadmissível que, aos dias de hoje, as mulheres continuem a enfrentar obstáculos e dificuldades para interromper a gravidez por sua opção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Esqueci-me de referir que esta audição ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde é sobre a reorganização dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia na região de Lisboa e Val do Tejo, da reorganização dos serviços de urgência de psiquiatria a nível nacional e da reorganização dos serviços de urgência geral. Dou-lhe a palavra, Sr. Dr. Fernando Araújo, dispõe de 4 minutos, sendo que depois ainda nas perguntas esperar à volta de 20 minutos, com a tolerância que damos sempre nestas ocasiões. Faça favor, Sr. Doutor. Muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Começar a cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e os seus deputados, e naturalmente cumprimentar o deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que no requerimento coloca aqui algumas questões que eu acho que são pertinentes sobre a reorganização dos serviços de urgência. E gostava de começar por dizer que uma das funções da direção executiva, se calhar a mais nobre de todas, é articular a rede do SNS, é focar a rede do SNS no interesse dos cidadãos, é colocar o acesso, a qualidade e a segurança em primeiro lugar. E isto são termos que vamos seguramente falar mais vezes aqui durante esta sessão. Eu peço depois desculpa se não lhe responder a tudo, mas na ronda seguinte poderíamos abordar outros temas, se for o caso. Mas dizer que, dentro desta questão da articulação da rede, eu diria que uma das eixos mais relevantes, também é mais complexo e é mais difícil, é a questão das urgências. E o que nós estamos a tentar fazer é assegurar uma resposta consistente, com segurança, e já vamos depois ver lá a questão da segurança, que é importante, num esforço conjunto das instituições de saúde, salvaguardando a questão da equidade, que para nós faz enorme valor, a questão da complementaridade e a questão da responsabilidade. É importante também, neste processo, defender os profissionais do ponto de vista da forma de trabalho, salvando tempo para a questão da atividade programada, de forma a poder responder à procura dos utentes. E eu acho que esse é também um dos eixos que depois podemos falar mais relevantes nesta política. Permite ainda estandarizar a forma de funcionamento, queremos também aumentar o trabalho em rede, dar aqui também alguma suporte à questão da formação e da investigação, mas, acima de tudo, melhorar a resposta clínica. E esta questão da reorganização deste planeamento que temos feito, devo dizer que, em algumas áreas e em algumas dimensões, já tem vários anos de funcionamento em Portugal, tem demonstrado ser efetivo, acima de tudo, sem falhas no atendimento, esta questão, por vezes, das vezes metropolitanas que está a ter referido aqui, e no requerimento que nos fez o favor de enviar, também é referido, e aumenta realmente a disponibilidade para a atividade programada, que é das áreas mais críticas em termos de resposta aos utentes, nomeadamente até na área que focou a questão da área da saúde mental. É importante aqui também sublinhar também o enorme, enfim, eu diria, a generosidade e profissionalismo dos médicos, dos enfermeiros, enfim, dos vários profissionais de saúde, que são seguramente a chave deste sucesso. No que respeita à questão da obstetrícia especificamente,
O que nós assistimos é que tínhamos constrangimentos no regular funcionamento dos serviços de urgências de ginecologia e obstetrícia nos blocos de partos, que estavam a ocorrer de forma indesejável e eram públicos, e caso não fossem tomadas decisões de reorganização desta resposta, o mais natural é que tal se agravasse e condicionasse de forma irreversível, com consequências, diriam, imprevisíveis, o atendimento às grávidas e recém-nascidos. E, portanto, o que tivemos a tentar fazer foi reforçar o trabalho em rede entre as equipas das várias instituições hospitalares, reforçar o trabalho com os cuidados primários de saúde, planear de forma estratégica e atempada a resposta, que é a única forma de termos uma estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade. E eu sublinho aqui a cultura da previsibilidade, porque a cultura da previsibilidade é que, nomeadamente para este primeiro trimestre, foi definido no início de janeiro as unidades que estariam abertas e as que poderiam eventualmente ter que, durante o fim de semana, temporariamente não receber grávidas, e esse calendário tem-se mantido de forma irrefutável. Até agora, 7 semanas depois, não houve um único caso que tivesse entrado em nível de contingência 3, significa fechar as portas, que não tivesse dentro do que estava programado. Portanto, a previsibilidade, até agora, 7 semanas depois, manteve-se a 100%. Uma única falha. Eu acho que é importante. Isso assegura a questão da segurança e da confiança nas grávidas e dos profissionais de saúde. E eu digo-lhe que isto dá enorme tranquilidade pelo seguinte, quer dizer, se isso não fosse o caso, com a comunicação social tão exigente que nós temos e bem, isto estava nas primeiras páginas dos jornais, qualquer caso que acontecesse, se lá dos profissionais não houvesse essa confiança, tínhamos, como é natural, os sindicatos, os abaixo-assinados, não houve uma única questão relativamente a isso, uma única questão dos profissionais. E isso não coloca a questão de que não há pressão, não há exigência, não há um trabalho complexo do lado deles. Há e muito. Mas o certo é que com esta abordagem, eles não estão à espera, olha, o próximo fim de semana é de Carnaval, não estão à espera que chegue a sexta-feira para preparar as escalas para o fim de semana, com o risco de haver fechos imprevisíveis. Isso não vai acontecer este fim de semana. E, portanto, o que acontece com este planeamento estratégico é que estamos a tentar inverter este ciclo, nomeadamente em termos de captar recursos humanos, para evitar o fecho em absoluto de blocos de parto. Não queremos fechar blocos de parto em absoluto, porque consideramos que isso vai limitar a prestação de cuidados de saúde, limita a formação, limita a investigação, condiciona de forma, eu diria, marcante o acesso das grávidas ao SNS. Portanto, não queremos fechar e temos de tentar ter um plano alternativo que leve à segurança, à previsão, à qualidade e dá-nos tempo suficiente para tentar captar e fixar recursos humanos no SNS. Minhas desculpas, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo, por amor de Deus. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Fernando Araújo, Sr. Jaime Alves, queria começar por cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desejar-lhes o maior êxito nas funções, que será, obviamente, também o êxito de todos nós e do nosso bem-estar, e que o Serviço Nacional de Saúde possa melhorar no seu acesso, que é isso que todos pretendemos. De facto, o Sr. Professor pôs as palavras certas na questão que estamos a discutir, que é, no fundo, uma resposta consistente e de segurança. E falou também numa enorme complexidade. Todos nós conhecemos que a especialidade de ginecologia e obstetrícia é uma especialidade que tem as suas idiosincrasias, e chegamos a um ponto que, de facto, estamos com problemas, eram problemas anunciados, mas, obviamente, que se não fizéssemos nada, se não se fizesse nada, as maternidades teriam que encerrar. E, portanto, a primeira pergunta que lhe deixo, e peço-lhe que nos responda o melhor, com o maior grau de certeza possível, que eu sei que ainda não é absoluto, vai fechar alguma maternidade nos próximos tempos? Ou, como o Sr. Professor disse, e muito bem, e falou no plano Nascer em Segurança, que não podemos deixar de dizer que, apesar de provisório, tem dado muito bons resultados, mas que mais medidas é que o professor e a sua equipa estão a pensar, implementar para fazer face a problemas que com certeza já identificaram e que nós sabemos, e repito, que são de uma enorme complexidade. Também a nível das urgências de psiquiatria,
Sabemos que, infelizmente, a psiquiatria foi uma especialidade que foi, digamos assim, o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde, é a minha opinião e só a mim me vincula, mas sabemos também que está em marcha uma grande reforma da saúde mental. E sabemos que serão constituídas, e já estão constituídas, algumas das 40 equipas comunitárias e equipas para resolver problemas do foro da saúde mental. E eu gostava também, nesta oportunidade, de perguntar ao Sr. Professor se nos pode adiantar se há mais avanços nessa abordagem, nessa nova abordagem de lidar com a saúde mental e também no que diz respeito a episódios agudos, o que é que as famílias que se deparam com estes problemas, que muitas vezes não são previsíveis, coisa diferente muitas vezes da questão de ginecologia e de obstetrícia, nós temos algumas questões na área da saúde mental que não são previsíveis e, portanto, aonde é que as pessoas se podem dirigir, como é que vão ser reorganizadas estas urgências. Queria dizer-lhe em nome do grupo parlamentar que estamos com muita esperança na articulação e na reorganização dos serviços. Sabemos que está mais concentrado na área de Lisboa e Val do Tejo, mas a questão dos cuidados de saúde primários também vai ajudar depois a que a porta de entrada não seja tantas vezes a urgência como é. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao parlamentar do PST. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo. Quero começar por lhe dizer que concordamos consigo nas suas recentes afirmações em reconhecer que o SNS está num ponto crítico, assim como concordamos com a sua consideração de que o Decreto-Lei do Trabalho Suplementar dos Médicos do SNS era inaplicável, o que talvez tenha levado o Partido Socialista a chumbar a nossa proposta de ser feito um relatório da sua execução, quer em termos de ganhos assistenciais, quer de impacto financeiro. Veremos agora se as soluções que apresenta também irão merecer a concordância do Governo e se o Governo irá viabilizar. Quanto aos serviços de ginecologia e obstetrícia, cabe em primeiro lugar notar que foi finalmente divulgada a proposta da rede de referenciação hospitalar, um documento cuja divulgação o Partido Social Democrata há muito vinha reclamando e que contém propostas que justificam aqui as preocupações e mesmo a ansiedade dos portugueses e, com efeito, nessa proposta sugerem-se várias centralizações de serviços de urgências, o que mais parece um eufemismo para evitar expressões como o encerramento de serviços ou o desmantelamento da rede de urgência, e a verdade é que, como advertia o antigo ministro Campos Fernandes, reformar não é fechar. É precisamente fechar serviços o que este Governo se prepara para fazer à socapa, diminuindo aqui a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde. Assim, primeiro, as urgências de ginecologia e obstetrícia encerraram temporariamente nos hospitais do SNS, de norte a sul do país. Depois, o Governo passou a encerrar rotativamente as urgências, medidas cujos contornos já mereceram, por parte do professor Diogo Aires de Campos, a declaração de que esta não é uma solução civilizada para um país europeu. Ora, a verdade é que se propõe agora o encerramento definitivo dos serviços de urgências de ginecologia e obstetrícia de alguns hospitais do SNS. Está lá escrito implícito, como seja nos casos de Vila Franca, de Xira, Barreiro, Guarda, Famalicão e Póvoa de Varzim. E quero é que fique aqui bem claro que o Partido Social Democrata se opõe frontalmente a esta medida e consideramos que a solução do problema das urgências não passa pelos encerramentos dos serviços, mas principalmente pelo funcionamento em rede do conjunto dos hospitais que compõem o sistema de
saúde português e não só dos hospitais do SNS. Já vai sendo tempo dos governantes colocarem as pessoas, os utentes, à frente das suas agendas políticas e de perceberem que o sistema de saúde português só é sustentável se os diferentes setores colaborarem entre si e se orientarem todos na mesma direção. Pergunto, assim, que soluções está a aconselhar o Governo tomar para este tipo de problema nas urgências e como tenciona resolver o problema do programa de qualificação dos blocos de partos do SNS, que tem uma dotação de 10 milhões de euros e as propostas das candidaturas dos hospitais ascendem a 37 milhões de euros, quase o quadruplo da verba disponibilizada. Quanto às urgências em geral, sabemos que esse é precisamente um dos grandes problemas do SNS, provocado principalmente pela falta de médicos em diversas especialidades, medicina geral e familiar, medicina interna e ginecologia e obstetrícia, só que nos cuidados primários faltam cerca de 800 médicos e é bom recordar, em janeiro deste ano havia quase 1,6 milhões de portugueses sem médico de saúde atribuído, mais de 500 mil do que 2015, quando o Partido Socialista chegou ao poder. E quando o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde repetem à exaustão que hoje há mais médicos do SNS, só não explicam como é que, tendo o SNS mais médicos, continuamos a ter mais dificuldades. Será porque muitos dos médicos têm por opção horários de 20 ou menos horas semanais, muito menos do que as 40 horas do horário normal? Para terminar, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sra. Presidente. Pergunto depois ao Sr. Diretor Executivo quantos são atualmente os médicos do SNS com horários reduzidos e qual a presente força do trabalho médico no SNS em termos de números de horas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Fernando Araújo, saúdo pela primeira vez que vem aqui a esta Comissão dar esclarecimentos sobre o seu novo, que já não é assim tão novo, cargo de Diretor Executivo. Esta é a primeira vez, mas não vai ser a última, porque impendem sobre o seu cargo vários requerimentos, um deles mesmo metido pelo Chega, logo no dia 14 de dezembro do ano passado, que requereu a sua vinda aqui. Esse requerimento ainda não foi dado provimento, terá a ver com as suas competências, mas vamos hoje atalhar ao que nos traz aqui. O Sr. Dr. Fernando Araújo veio dizer que, na sua primeira intervenção, que estão a dar uma resposta consistente. Doutor, desculpe, mas a resposta é consistente, mas é consistente no encerramento. É consistente no encerramento rotativo, que era exatamente a mesma solução que a anterior Ministra da Saúde trouxe ou trazia para a falta de recursos humanos no SNS, e a solução é exatamente a mesma. Portanto, a consistência está lá, mas é uma consistência de encerramento dos serviços e de falta de acesso das populações aos serviços de saúde. E o Sr. Soutor disse também que a previsibilidade do encerramento tem sido a 100%. Doutor, desculpe, mas isso não é verdade. Eu vou-lhe mostrar aqui um exemplo, que é de Santarém. Santarém, atenção, o bloco de partos do Hospital de Santarém está fechado e só reabre na segunda-feira. A notícia foi dada no próprio dia. Portanto, isto foi sexta-feira, dia 20 de janeiro do mês passado, e não havia previsibilidade. As populações só ficaram avisadas deste encerramento no próprio dia. E, portanto, a previsibilidade pode estar a existir, mas é apenas de algumas horas. Não é isso que as populações estão a sentir e, aliás, eu queria saber se o Sr. Diretor amanhã vai estar presente na reunião que os autarcas da CIM-LT, todos os autarcas, isto não é uma questão política, todos os autarcas da CIM-LT pediram já desde o ano passado uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde sobre a falta de acesso a cuidados de saúde em todos os municípios da CIM-LT, não tiveram resposta. Numa reunião de Câmara, onde eu sou vereador, o Presidente de Câmara ameaçou também ir para a porta do Ministério e nessa mesma tarde teve o contacto do Ministério da Saúde para marcar a reunião. Essa reunião vai ser amanhã. Quero saber se o Sr. Diretor Executivo vai lá estar, porque há aqui uma enorme dificuldade em perceber onde é que estão as competências de quem, se as competências são suas, são da ARS, se são da ACSS ou se são do próprio Ministério. Mas, passando à frente, queria perguntar também ao Sr. Diretor onde é que estão os relatórios elaborados pelos grupos de trabalho, nomeadamente o relatório elaborado pelo Dr. Aires de Campos, que já foi ouvido aqui nesta Comissão. Nós voltámos a pedir e pedimos novamente o relatório elaborado por esse
por esse grupo de trabalho e o relatório não aparece. Não aparece, o relatório não está no segredo dos deuses. É alguma matéria de segredo de Estado, Sr. Diretor? Queremos saber onde é que está esse relatório e porque é que não temos acesso a ele. E já agora também, Sr. Diretor, onde é que estão os relatórios sobre as mortes ocorridas no SNS, nomeadamente sobre uma morte que ocorreu em Santarém, uma grávida foi obrigada a fazer mais de 100 km até chegar ao Hospital de Santarém, com o bebê morto na barriga. Sabe porquê, Sr. Diretor? Porque o Hospital de Abrantes, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, estava encerrado. E, portanto, o que aconteceu... Nós queremos saber se já existe o relatório, porque não sabemos as conclusões. Também o relatório do bebê que morreu nas Caldas da Rainha, muitas outras mortes que ocorreram. A senhora ex-ministra da Saúde era muito rápida a anunciar comissões de inquérito, mas os serviços do Ministério continuam a ser muito ineficientes a apresentar as conclusões desse inquérito. Finalmente, Sr. Diretor, gostava de saber o que é que vai fazer para captar os recursos humanos. Nós sabemos que na base deste problema dos encerramentos estão os recursos humanos, está a falta de recursos humanos, e não é só na obstetrícia, é na psiquiatria, é na medicina interna. Para voltar a falar do Hospital de Santarém, veja aqui esta notícia já de fevereiro: o Hospital de Santarém pede desvio de doentes urgentes de medicina interna. Isto foi agora no dia 5 de fevereiro. E também não houve previsibilidade, Sr. Deputado, Diretor. tempo, por favor. Este desvio foi pedido ao CODU no próprio dia e, portanto, também não houve previsibilidade neste pedido de desvio de doentes de medicina interna. Portanto, não há previsibilidade. O Sr. Diretor, que ocupa um cargo de gestão, que aliás até é uma gestão dos serviços privados que está a ser aplicada aos serviços públicos, espero que tenha êxito, mas não pode vir aqui trazer uma narrativa contrária àquilo que acontece no terreno. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento todos os presentes e um cumprimento especial ao Sr. Professor Fernando Araújo, a quem nesta primeira presença aqui na Comissão de Saúde gostaria também de desejar os maiores sucessos para esta tarefa, que claramente é uma tarefa difícil. Não é preciso estarmos aqui a falar muito mais sobre os problemas que temos nos serviços de urgência. Obviamente continuamos a assistir a vários agravamentos de tempos de espera, de pessoas à espera de acesso às urgências, e o que vemos é que não existem propriamente medidas estruturais que resolvam estes problemas. Assistimos a medidas pontuais que não resolvem os problemas de fundo e continuamos a assistir aos mesmos problemas a repetirem-se sistematicamente, ano após ano. Problemas que costumávamos assistir só no Natal e nas férias de verão, mas agora assistimos durante todo o ano. Portanto, o que eu gostava de perguntar neste âmbito é, de facto, qual é a sua visão de futuro? Se vamos continuar com medidas pontuais e este tipo de planos, e já lá chego relativamente à obstetrícia, ou se vamos finalmente ter medidas estruturais que reformem todo o modelo de saúde. E neste âmbito pergunto se não deveria existir, e como a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, uma maior articulação com o setor privado e com o setor social, e se estes setores têm ou não capacidade para ajudar o SNS nesta questão dos serviços de urgência, e se já existiu algum contacto da parte da direção executiva neste âmbito. Depois, então, relativamente às urgências de ginecologia e obstetrícia, gostava que nos fizesse um balanço deste plano de encerramento, porque a verdade é que nós ouvimos aqui falar de previsibilidade, e obviamente toda a gente gosta de previsibilidade, mas a verdade é que nenhuma grávida neste momento tem confiança no SNS para ter o seu filho. Nunca sabe se chega à altura de ser o seu filho e se vai ter o seu hospital de referência disponível. Isto é um facto, as pessoas não sabem, pura e simplesmente, se vão ter o seu hospital disponível ou não. Depois, ainda relativamente a este tema das maternidades, o Sr. Professor afirmou no início do mês que estavam a ser delineadas regras que iam ser aplicadas a todo o sistema de saúde, nomeadamente ao setor público e ao setor privado. Obviamente, para nós, para a Iniciativa Liberal, acho que é óbvio para toda a gente que são precisas regras que assegurem a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, que essas regras devem ser cumpridas por todos os prestadores, mas pergunto quem é que tem a competência para definir estas regras. Pergunto se é a direção executiva do SNS que vai definir regras para o setor
para o setor público, obviamente, mas também para o setor privado e para o setor social. Pergunto se não existe aqui uma confusão de competências entre a Direção Executiva do SNS e outras entidades. Depois gostava de lhe perguntar também sobre as urgências de psiquiatria e gostava de me referir especificamente à Rede Nacional dos Serviços de Urgência de Psiquiatria na Infância e da Adolescência, que está em vigor desde dia 3 de fevereiro. No Norte, a Urgência Regional de Pedopsiquiatria vai funcionar no Centro Materno-Infantil do Norte. No Centro, a Urgência de Psiquiatria na Infância funciona no Hospital Pediátrico de Coimbra e em Lisboa funciona no Hospital Dona Estefânia. Nos 3 casos, existe uma equipa dedicada todos os dias da semana, das 8 às 8, o que significa que o atendimento urgente de pedopsiquiatria vai funcionar apenas no período diurno. E sobre esta situação, perguntas muito diretas. Se confirma que a urgência de pedopsiquiatria de Lisboa, que funcionava 24 horas, vai encerrar no período noturno, e se sim, que justificação é que apresenta, principalmente numa altura em que as crianças e jovens sofrem cada vez mais com problemas de saúde mental e com problemas comportamentais. Depois pergunto que garantias de acesso às urgências de pedopsiquiatria tem a dar às crianças e adolescentes do Algarve e do Alentejo, e se considera que verdadeiro acesso é obrigar as crianças e jovens destas regiões a vir para Lisboa. Pergunto-lhe se é esta a visão do Governo e da Direção Executiva para a saúde mental no país. Como não vou conseguir, eu vou guardar a outra. Sim, obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, cumprimento a equipa, agradeço-lhe por estar aqui. Eu vou centrar as minhas perguntas sobre os direitos de acesso das mulheres à saúde. Não que não tivéssemos muitas outras, o tempo é o que é e como temos notícias que nos obrigam a agir rapidamente, vou centrar aqui sobre as medidas que é preciso tomar. Julgo que não preciso de explicar a todas as pessoas. O direito das mulheres à saúde é considerado pela ONU um indicador essencial de direitos humanos e desenvolvimento. E nós bem gostávamos que em Portugal estes indicadores não fossem necessários, mas são, como sabemos, a violência contra as mulheres é um dos maiores problemas de segurança interna do nosso país e sabemos também que passos que foram tão importantes como o acesso à interrupção voluntária da gravidez acabam por estar neste momento em causa, efetivamente, pela forma como as mulheres veem dificultado o acesso, e nós também nos lembramos seguramente da época em que em Portugal, sendo certo que era um fenómeno muito oculto, mas os números diziam-nos que chegou a ser a primeira causa de morte prematura das mulheres, os abortos clandestinos, e portanto estamos mesmo a falar do direito à vida das mulheres, à segurança e à saúde, quando falamos destas questões. E é por isso, e já vou às urgências e às maternidades, mas é por isso que a primeira pergunta que lhe quero fazer é o que é que está a ser feito neste momento para assegurar o direito às mulheres à interrupção voluntária da gravidez no prazo legal e com as condições de segurança que todas as mulheres têm direito. A reportagem do Diário de Notícias seguramente chocou muitas pessoas, mas eu sei que o Dr. Fernando Araújo sabe, como eu, que na verdade o problema não é novo. Era secretário de Estado da Saúde quando aqui no Parlamento foi aprovado um projeto de resolução do Bloco de Esquerda em 2018, depois de um grande levantamento que fizemos da situação e em que vimos que a situação era muito grave. E na altura foram aprovadas uma série de medidas para garantir a correção, essa correção não foi feita. Quando nós vemos os relatos que hoje vêm a público, há duas questões que se me colocam imediatamente para lá das questões mais globais, digamos assim, da própria cultura dentro do Serviço Nacional de Saúde e do respeito pelas mulheres. A primeira é que averiguações é que estão a ser feitas para perceber e para fazer inquéritos objetivamente a quem deu informações erradas às mulheres e a quem impôs às mulheres percursos de humilhação que não podem ser impostos, ou seja, nós não podemos dizer é uma questão cultural que as mulheres sejam humilhadas em algumas instituições do SNS. Portanto, é preciso saber o que é que se passa e as pessoas que o fizeram têm de ser responsabilizadas. Não é só uma questão cultural, é mesmo uma questão do acesso à saúde, do respeito pela lei. E depois também o que é que está a ser feito para que, no imediato, uma mulher consiga saber como é que tem acesso à interrupção voluntária da gravidez. Eu percebo, ou seja, se eu lhe digo que é preciso fazer os inquéritos e é preciso responsabilizar quem não está a atuar, quem não está a respeitar a dignidade das mulheres, também percebo que não vai conseguir que isso esteja hoje pronto, mas é preciso hoje que uma mulher que seja confrontada com uma decisão tão difícil como é esta na sua vida, tenha um canal de acesso ao Serviço Nacional de Saúde que a respeite, que a proteja e que lhe dê acesso ao seu direito legal. Em segundo lugar, muito rapidamente, sobre o encerramento das urgências, disse aqui várias vezes que corríamos o risco de discutir este assunto só quando fosse facto consumado.
que estava em curso uma mudança de paradigma no país, que era o encerramento não ser por falta de utentes e por falta de massa crítica, digamos assim, mas por falta de profissionais. Neste momento diz-nos, é previsível, mas é previsível do ponto de vista trimestral. E o que eu pergunto é o que é que está a ser feito no imediato para atrair profissionais para esta área, porque nós sabemos que eles existem em Portugal, que mais de metade estão no setor privado, que o setor privado recorre a práticas que são lesivas dos direitos e da saúde das mulheres, como, por exemplo, enfim, do ponto de vista do parto, o planeamento agressivo do parto e, enfim, e todos os mecanismos que conhece seguramente melhor do que eu, e também porque sabemos que ainda com todos os problemas que há no público, quando alguma coisa se complica, é mesmo para o público que os privados enviam as mães e as crianças. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, é muito importante termos condições para continuarmos a audição e aqui é muito difícil ouvirmos os senhores deputados. Muito obrigada. Tem a palavra o professor Fernando Araújo. Peço a palavra, por favor. Peço a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Coordenadora, como sabe, os apartes são regimentais. Senhora Presidente, exatamente. Senhora Presidente, em exercício. Senhora Presidente, em exercício, os apartes são regimentais, eu não vou deixar de os fazer. Se não consegue ouvir, se calhar devia dirigir o seu comentário à bancada do Partido Socialista, que está reiteradamente em conversas paralelas com o assunto que está a ser decorrido hoje na Comissão. Chegam tarde, de café na mão, continuam a falar uns com os outros e não dão condições. Não dão condições ao senhor que está a ser aqui ouvido hoje, ao senhor diretor do SNS, para ser ouvido. Portanto, eu não aceito que a senhora Presidente, em exercício, faça esse reparo apenas ao deputado do Partido Chega. Se quer fazer reparos sobre condições de audição ao senhor diretor executivo, repartam por todas as bancadas estão a falar, estão a fazer à parte, estão a falar entre eles e etc. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu reitero a importância de darmos condições à audição. Não referi o nome de nenhum senhor deputado, pedi à Comissão que se desse condições à audição. Não referi o nome de nenhum senhor deputado, pedi para continuarmos a audição em condições auditivas. Muito obrigada. Tem a palavra o senhor Presidente Fernando Araújo. Sr. Deputado, vamos continuar a audição. Obrigada. Senhor Presidente, peço a palavra para uma Tem a interpelação à palavra mesa, senhora Presidente, no final da intervenção tem do que senhor professor. Sr. Deputado, no final da intervenção. Por 20 minutos, por favor. Muito obrigada. Há aqui deputados que me estão a mandar calar. Os próprios deputados que continuam a fazer à parte. Aliás, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, durante a intervenção do Partido Social Democrata, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, durante a intervenção do Partido Social Democrata, fez 4 ou 5 ou 6 à parte. Sr. Deputado, vamos continuar com a audição, por favor. Sr. Deputado, vamos continuar com a audição, por favor. Está-me a dizer que eu me estou a vitimizar. Sr. Presidente, por amor de Deus. Eu pedi que continuássemos com a audição, que é muito importante, tendo em conta o tema que está em cima da mesa. É mesmo muito importante permitirmos ouvirmos o Sr. Professor Fernando Araújo, que tem uma tarefa difícil pela frente. Portanto, 20 minutos, por favor. Muito obrigado. Senhora Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Se me permitissem, então, muito obrigado. E, em primeiro lugar, agradecer as perguntas de todos, acho que todas elas pertinentes, e eu vou tentar esclarecer o mais possível nesse sentido. Gostava de começar pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, complementar do Partido Socialista, que a primeira questão que colocou foi se iríamos fechar alguma maternidade, enfim, uma questão que até foi depois repetida em algumas das outras intervenções. E o que lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que nós vamos fazer o possível e o impossível para não fechar nenhuma maternidade. Fechar o bloco de partos, necessariamente, mesmo que nós tentamos depois preservar o resto da atividade da obstetrícia e ginecologia, nomeadamente em termos de consultas, meios complementares de diagnóstico e outras áreas, o certo é que a experiência nos demonstra que depois de fechar o bloco de partos, de uma forma irreversível, as restantes valências acabam por encerrar. A pediatria tem um impacto global muito relevante e isso faz com que depois o acesso das grávidas a cuidados de saúde no SNS seja muito limitado. Da mesma forma, vai-nos retirar locais de formação para novos médicos, novos enfermeiros, novos técnicos e locais até de investigação e de desenvolvimento do próprio SNS. Portanto, iremos fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar qualquer encerramento de bloco de partos nesse sentido. Refere depois a questão de medidas que nós estamos também a tomar mais estruturadas para o futuro, e aos seus deputados puseram a mesma questão nesse sentido. Eu devo dizer que há aqui um conjunto de medidas que estão a ser neste momento discutidas e que podemos, enfim, na fase final ainda poder votar elas se for preciso,
no sentido de, por um lado, aumentar a atratividade dos profissionais de saúde para o SNS, seja através do diálogo neste momento com os sindicatos para a revisão das carreiras, seja através de novos incentivos para a realização de trabalho dentro do SNS. Eu recordo que foi publicado há pouco tempo, sob proposta da direção executiva, um aumento substantivo de atos delegados, neste caso à ginecologia obstetrícia, estamos a falar de diagnóstico pré-natal e estamos a falar nomeadamente também na procriação medicamente assistida, qualquer uma das áreas com carência no SNS, e cujos valores foram aumentados, não sei se tiveram ocasião de ver, mas em alguns casos 400% acima, no sentido claro de tentar cativar, sensibilizar, estimular profissionais a ficar do lado do SNS, a fazer uma carreira no SNS, a desenvolver-se profissionalmente no SNS e a poder corresponder às necessidades dos utentes no SNS. E eu acho que essa é das áreas mais críticas. É verdade que temos também feito outras ações. Uma delas foi ontem anunciado a questão do investimento em blocos de partos, 10 milhões de euros, o Sr. Deputado do PC também já colocou aqui, que 10 milhões podem ser pouco, e devo sublinhar que, do que me recordo, foi a primeira vez em 40 anos do SNS, volto a dizer do que me recordo, que houve um programa estruturado para financiamento em termos de melhorar condições dos blocos de partos a nível nacional. E, portanto, isto é, podemos dizer que é pouco, mas foi o primeiro. E o facto é que, dos 35 milhões ou 37 milhões que foram candidatados, eu recordo que quase todas as instituições do SNS se candidataram. Há uma parte daquele investimento que tivemos a ocasião de ver, vamos agora avaliar, que não era elegível, porque não era diretamente para blocos de partos, aproveitaram e também puseram outras áreas do lado do internamento da obstetrícia e ginecologia, não especificamente bloco de partos. Há depois também financiamento que o próprio hospital, os próprios hospitais têm em termos de capitais próprios, também ser usado. Há casos, os 5 primeiros cantores que me recordo, as próprias autarquias se disponibilizaram a apoiar financiamento dos investimentos e, portanto, há aqui outras medidas e outras dimensões que podemos utilizar de forma a maximizar esse investimento e poder, neste ano, trazer uma nova olhar sobre blocos de partos, dando-lhe mais dignidade para as grávidas, mais segurança, obviamente em termos de equipamento para os profissionais e trazendo também aqui, lá está, mais um alento, mais um estímulo para trabalhar no SNS. Temos também continuado com o processo de contratação célere e direta pelas instituições dos profissionais e, acima de tudo, tentar melhorar a articulação entre cuidados primários, cuidados hospitalares e entre os vários hospitais, criando uma rede coerente de cuidados. Temos a noção de que este tipo de medidas estruturais demoram algum tempo a ter efeito e é por isso que nós precisamos de algum tempo para poder inverter este ciclo. E é esse conjunto de medidas que temos tomado agora, nesse sentido, para nos dar essa capacidade das medidas mais estruturantes de ter resultados do ponto de vista de impacto no SNS. O Sr. Deputado também colocou aqui a questão da psiquiatria, que fica das áreas mais críticas, no lado, em Portugal, no SNS, das áreas em que nós temos mais trabalho para fazer pela frente. E eu diria que, em relação a esse processo e em relação às urgências também que foi colocado, eu relembrava aqui as palavras do professor Miguel Xavier, o Presidente da Comissão para as Políticas de Saúde Mental, sobre esta reforma que estamos a falar no lado das urgências. E eu volto a dizer que na saúde mental as urgências não é a questão mais crítica, bem pelo contrário. O que nós queremos é fazer trabalho programado, trabalho na comunidade, trabalho que evite os doentes ir para as urgências. Esse é que é o grande trabalho que nós temos que fazer. E isso, o Plano Nacional de Saúde Mental está alinhado com esse propósito. Mas dizia ele sobre esta questão da rede de urgência, que estes modelos que foram aprovados têm o objetivo de organizar a resposta de uma forma previsível, mais uma vez, aumentar a cobertura da rede, promover a continuidade de cuidados nos serviços locais de saúde mental e garantir respostas especializadas, imediatas e seguras para as situações graves em todo o território nacional. Os planos que estão agora a ser implementados prevêem o princípio da sequência de cuidados, alinhados com as práticas internacionais, que se traduzem em mais segurança para os utentes. Ou seja, é garantido que, por regra, as pessoas, por exemplo, que vão para a urgência de psiquiatria, tenham previamente uma avaliação médica não psiquiátrica para assegurar a ausência de condições orgânicas que possam necessitar de diagnóstico de tratamento. Isto é, este plano melhora a qualidade do atendimento. Estas redes também promovem uma gestão racional dos recursos humanos, estão alinhadas com a transformação global dos cuidados de saúde mental, privilegiam o atendimento programado, de proximidade, que é muito crítico, e uma maior ligação com os serviços locais de saúde mental, com os cuidados de pessoa primários e com as estruturas de comunidade. E no caso da psiquiatria, nomeadamente, a reorganização ainda foi permitir que tivéssemos não apenas as respostas de saúde mental nas grandes cidades, como, por exemplo, criámos respostas de saúde mental para casos urgentes em Guimarães e Viana do Castelo, que não existiam previamente e que agora existem nesse sentido. E, acima de tudo, assegura uma resposta de proximidade
com um regime de prevenção distribuída por praticamente todo o território nacional. E, portanto, de acordo com as palavras do Curador Nacional, este plano melhora a segurança e melhora a qualidade da resposta em termos de saúde mental. Eu acho que isso é muito, muito relevante. A última pergunta que a Sra. Deputada tinha colocado tinha a ver com as equipas comunitárias de saúde mental, mas aqui, mais uma vez, a questão da comunidade, relevante. O PRR tem previsto constituir 40 equipas comunitárias de saúde mental, até 2025, constituídas por equipas multiprofissionais, como médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, orientadas para prestar cuidados multidisciplinares, em articulação com os agentes na comunidade e com os cuidados subprimários. E o certo é que já estão em funcionamento destas 40, estão em funcionamento já 20 equipas de adultos e pedopsiquiatria, distribuídas um pouco por todo o país, de acordo com critérios de escassez de recursos humanos, distribuição da população e dificuldade de acesso a cuidados. E, portanto, essa é uma das dimensões mais relevantes do Plano Nacional de Saúde Mental, que está neste momento a ser executado, até de forma até célere, e esperamos realmente até final de 25 ter concluído essa reforma, que também está incluída no PRR, das 40 equipas. Portanto, esperamos seguramente que o Plano Nacional de Saúde Mental, que inclui outras variantes que não foram aqui referidas, mas deixo ficar apenas uma ou duas notas, implica, por exemplo, a concentração de hospitais psiquiátricos com hospitais gerais. Já aconteceu isso com o Hospital Magalhães Lemos e vai acontecer isso com o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e visa também, por exemplo, uma reabilitação e a criação de novos internamentos, seja, por exemplo, em Santo Tirso, que é um bom exemplo desse sentido, seja no Entrador e Volga, de modo a concluirmos a rede nacional dos cuidados de saúde mental, nomeadamente na vertente de internamentos. Sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado do PST, começava pela questão dos encerramentos. Eu já aqui referi que nós tentaremos não encerrar nenhum bloco de partes, e as questões são algumas, quer dizer, a primeira, a distâncias. Alguns dos blocos de partes que estavam identificados estão no interior, as alternativas estão muito longe, estamos a falar por vezes mais de 1 hora de distância, o que faz com que, apesar do número de partes ser mais reduzido, de forma a haver coesão territorial, nós somos obrigados, temos essa responsabilidade de tentar manter aberto esse local, com o risco de contribuirmos para essa desertificação, que é exatamente o que nós queremos evitar. E, portanto, tentaremos que esses locais não encerrem. Os outros locais eram mais na região de Lisboa e Valdo Tejo, e esses, como já referi, o impacto era muito relevante em termos essenciais de formação e de investigação. Não se garantia que os profissionais do local onde encerrassem poderiam fazer urgência nos outros locais, não haveria esse aumento de resposta, nem eventualmente teríamos capacidade de ir nos locais que não encerrassem de receber todas essas grávidas. E, portanto, o plano que está neste momento a ser efetuado e ser concretizado visa, acima de tudo, evitar esse panorama e visa dar-nos tempo para criar condições para voltarmos outra vez a ter a rede toda em funcionamento como é o desejável. Em termos da proposta de comissão que o Sr. Deputado estava a falar, eu penso que é uma proposta que foi ontem referida também na Comunicação Social. Essa é uma proposta que foi a Comissão que fez, que está a ser analisada neste momento por órgãos médicos e por vários serviços de ginecologia e obstetrícia, nomeadamente da região de Lisboa e Valdo Tejo. Está a ser analisada pelos técnicos e, portanto, não teve ainda nenhuma avaliação por parte da Direção Executiva. A primeira avaliação é muito técnica, volto a dizer, pelo Colégio de Especialidade de órgãos médicos e pelos serviços em si, pelos profissionais dos serviços. Queremos envolvimento e uma discussão muito ampla e, portanto, essa proposta, volto a dizer, ainda está longe de ter uma qualquer avaliação final da nossa parte e mantemos a mesma tónica que tenho aqui referido. O objetivo da Direção Executiva, tentar evitar ao máximo qualquer encerramento de blocos de partos e tentaremos perseguir essa medida. Falou também aqui a questão dos investimentos que também aqui já referi, que acho que era muito importante, e também, para além das medidas estruturais, colocou aqui a questão do futuro. Nós realmente estamos com este processo e com esta operação Nascer em Segurança no SNS desde o Natal. Eu volto a dizer que tem corrido muito bem, já vou aqui responder ao Sr. Deputado do Chega, mas tentaremos agora em março fazer a avaliação do processo durante este trimestre e em função da avaliação em envolvimento com todos os serviços que estão aqui em causa. Eu volto a dizer que este plano foi implementado após reuniões, não apenas com a RS ou com o INEM, mas com todos os serviços, e o plano foi implementado quando todos eles estiveram de acordo com o plano. Este plano Nascer em Segurança, que alguns dos seus deputados colocam em causa, foi aprovado por todos os serviços de ginecologia e obstetrícia da região de Lisboa e Valdo Tejo, e foi aprovado pelos profissionais dos serviços, que foram ouvidos em reunião, e, portanto, incluindo o Santa Maria, incluindo o curador que estavam aqui a falar, o professor Diogo Aires Campos. E, portanto, significa que foi o plano que eles reconheceram que induzia mais segurança ao processo para eles próprios, e isso tem sido um facto nesse sentido. Passando para o Sr. Deputado do Chega,
eu devo dizer, volto a dizer, que o plano tem decorrido sem falhas. Santarém não fechou nenhum dia que não tivesse previsto no plano. O plano que foi implementado no início de janeiro, até agora, decorreu, volto a dizer para não haver dúvidas aqui, sem falhas. Apenas fechou o que estava previsto fechar. E volto a dizer, isto é tão importante porque quando se fala em as grávidas de saberem onde se devem dirigir, quando se fala dos profissionais terem confiança do que vai acontecer do ponto de vista do seu trabalho, esta é das coisas mais críticas para quem está na saúde. E voltaria aqui a sublinhar para não haver dúvidas. O plano tem decorrido até agora, 7 semanas depois, sem uma única falha. Sobre a questão do relatório do professor Diego Aires Campos, que o Sr. Deputado estava a referir, o único relatório que eu conheço é o relatório que tem a ver com a rede de urgências, e a rede não só de ginecologia obstetrícia como neonatologia, que está colocada em discussão pública neste momento no site do SNS, é o único que eu conheço. Há depois esta proposta que o Sr. Deputado do PC estava agora aqui a referir, que está em discussão na Ordem dos Médicos e nos serviços de ginecologia obstetrícia, portanto, não existe mais nenhum outro plano escondido do professor Diego Aires Campos que seja do meu conhecimento. Portanto, do nosso lado, transparência sobre as questões, porque é a única forma de nós todos podermos estar a discutir com fundamento o que se passa nesse sentido. Sobre a questão das grávidas e dos recém-nascidos que, infelizmente, faleceram o ano passado, este processo está a ser, enfim, investigado pela IGAS, não tenho nenhuma informação privilegiada nesse sentido. Agora, o que eu tenho é que isso aconteceu antes de haver esta operação Nascer de Segurança. E, portanto, eu não tenho dúvidas que esta operação Nascer de Segurança é complexa, é exigente, tem riscos. Tem riscos, também está tudo aberto. Eu sou de uma região que venho onde estavam as urgências todas abertas e acontece também, isso como acontece em todo o mundo, problemas. Agora, o certo é que desde que a operação foi iniciada, não houve nenhuma questão paralela. Porque quando há, é amplamente noticiada e nada se esconde. Portanto, mas sobre os processos em si, não tenho uma informação privilegiada, está a ser investigada, enfim, diria eu também pelo Ministério Público e a seu tempo conheceremos essas conclusões nesse sentido. Sobre a questão da medicina interna, que estava aqui a referir, devo dizer que não é igual à ginecologia obstetrícia. Estamos a falar de coisas diferentes, portanto, do lado da ginecologia obstetrícia, não houve, e eu repito para não haver dúvidas, encerramentos para além do que estava programado e planeado desde o início deste trimestre. E eu vou dizer uma coisa, quer dizer, este próximo fim de semana, que é o fim de semana do Carnaval, em que muita gente vai ter feiras, é algo que nós podemos rever para o sucesso do programa. Quer dizer, em condições normais, iremos ter encerramentos imprevistos, iremos ter escalas a ser fechadas na sexta-feira antes do fim de semana e este fim de semana de Carnaval. Já conhecemos o que é que vai acontecer há um mês e meio antes. Isso faz alguma diferença, deputado, pode acreditar. Sobre a questão da iniciativa liberal, era a questão também, referiu o Sr. Deputado, a questão sobre medidas estruturais que nós aqui já referimos, a questão de articulação com os serviços privados e sociais que podemos ter. Bem, eu não sou, nesta área como noutras, não sou nada contra a questão da articulação e tenho feito na minha vida profissional, dentro do SNS, acordos, protocolos e trabalho em conjunto. Quer dizer, agora, a minha primeira função é tirar o máximo partido da rede do SNS. A minha primeira função é aproveitar os recursos físicos, estruturais e humanos do SNS. E essa eu acho que é a obrigação de todos nós, quer dizer, todos nós acabamos por descontar os nossos impostos para o SNS funcionar e essa é a obrigação para funcionar. Naturalmente, em áreas que não tenhamos capacidade de resposta, temos a obrigação, para não deixar os utentes sem uma resposta, temos a obrigação de, naturalmente, procurar parceiros, privados sociais, não tenho nenhum problema nesse sentido, de forma em que há alguma área geográfica, que há alguma especialidade, que há alguma dimensão do ponto de vista da saúde que possam nos ajudar e colaborar, o façam de forma correta, de forma tranquila, e isso tem sido feito e não será por aí o problema de maior nesse sentido. Agora, a nós compete-nos primeiro é tirar partido da nossa rede, e isso é o que nós temos todos que fazer. Sobre a questão, depois da ginecologia obstetrícia, colocou aqui a questão da confiança no SNS, e, portanto, eu volto a dizer, a confiança ganha-se pela previsibilidade, e eu acho que essa é uma questão fundamental, e quando as grávidas percebem que o que foi dito está a ser cumprido, com muita exigência, com muito rigor, com muita dificuldade, com muitos esforços profissionais, esta é uma questão importante, os profissionais têm feito enorme esforço, nós temos tido profissionais de regiões diferentes a fazer trabalho noutra região para tentar evitar qualquer alteração, e eu acho que esse esforço tem sido feito, e até essa abertura para fazer esse esforço é sinal que as pessoas estão de acordo com o processo que tem sido desenvolvido, e, portanto, isso também dá-nos a todos nós confiança de que este caminho, com dificuldades, com constrangimentos, é o caminho certo que temos que traçar.
Sobre a questão que estava a colocar sobre regras para os blocos de partos públicos e privados, penso que eu colocar, a questão da parte privada é da competência do Sr. Ministro da Saúde, do Ministério da Saúde. O que nós dissemos, tem dito publicamente isto, é que as regras devem ser iguais, são regras de segurança e qualidade devem ser iguais, que nós defendemos, mas a definição, a implementação, enfim, e a definição das leis compete totalmente ao Ministério e ao Governo, portanto não seremos nós do SNS que iremos colocar qualquer uma das regras, defendemos apenas que são regras para a segurança e para a qualidade devem ser iguais a todos os lados. E eu acho que isso é fundamental. Sobre a questão da pedopsiquiatria, eu devo dizer que venho de uma região norte, dos quais nós não temos urgência de pedopsiquiatria estruturada nesse sentido, quer dizer, do ponto de vista, como aqui referiam, do ponto de vista da noite, nomeadamente, que eu estava aqui em causa, e funciona há muitos anos muito bem, mas muito bem mesmo. Não sei se tem noção clara de que caso é que nós temos durante a noite de crianças ou adolescentes, que em geral implicam primeiro um tratamento médico para estabilizar. Essa é a primeira forma de abordar o processo, sempre. Temos casos, por vezes, de tentativas de suicídio, casos, por vezes, de destituição psicomotora com crises psicóticas. Primeira intervenção durante a noite, estabilizar a criança e o adolescente. Compete, naturalmente, aos serviços de pediatria fazer isso. Estabilização médica. Durante esse período é muito difícil qualquer pedopsiquiatra intervir, muito difícil. E, portanto, a resposta que tem sido feita no Norte, como tem sido feita em muitos outros países, e eu repito para nós achamos sempre que estamos aqui a inventar novas respostas, que tem feito noutros países. O que nós queremos muito é que no dia seguinte haja uma atividade programada, haja uma capacidade de receber os estudantes e uma capacidade de intervenção com eles e com a família de forma diferente. E isso não se faz às 5 da manhã no meio de uma urgência de pediatria. Não é possível fazer. E o que nós estamos com isso a fazer é gastar o tempo que é valioso dos pedopsiquiatras para no dia seguinte receber essas crianças e essas famílias e fazer uma intervenção programada ao longo do tempo de recuperação e de acompanhamento. E, portanto, o que nós queremos é não gastar o tempo precioso desses pedopsiquiatras durante um período em que se percebe, e a prática os tem dito, em Portugal, Região Norte é um exemplo, noutros países, cuja capacidade ou mais-valia é limitada, e aproveitar esse tempo para a atividade programada, para termos... Porque muitos desses doentes tivessem uma consulta a tempo e horas, que é o que nós desejamos, evitavam ter algumas das compensações que os levam depois à urgência à noite. Isso é o pior que pode acontecer. Portanto, dizer que a resposta e o plano que está estruturado nesse sentido é um plano que visa a segurança de cuidados e a qualidade de acordo com as melhores práticas europeias. Em relação à senhora deputada do Bloco de Esquerda, enfim, agradecer as perguntas, e já aqui também tinha sido já de uma forma focada a questão da IVG, do acesso das mulheres à saúde, dizer naturalmente que não estamos satisfeitos com o que vimos e com o que conhecemos nesse sentido. E há aqui 3 dimensões que estamos a trabalhar ativamente. Dizer que, do nosso lado, não iremos criar comissões ou grupos de trabalho para daqui a uns meses ter eventualmente algumas propostas. Ou seja, nós estamos aí para o terreno agora, porque cada dia que passa é cada dia que temos mulheres com problemas. E, portanto, há aqui 3 áreas diferentes que nós estamos a atuar. A primeira tem a ver com circuitos. Percebe-se que, em algumas regiões, é muito difícil à mulher obter em tempo útil o acesso a uma consulta de IVG, seja por os cuidados primários de saúde têm dificuldade de ter acesso ao hospital, seja dentro do hospital também circuitos complexos, burocráticos, administrativos, que não se compadecem com nem a situação sensível que é, nem a janela de intervenção que é muito limitada. E, portanto, a primeira questão que estamos a trabalhar em algumas das áreas, isto difere muito de área para área, é a questão de tornar mais célere, flexível e simples esses circuitos de acesso à consulta de IVG. Há uma segunda parte que tem a ver com a capacidade de resposta dos próprios serviços. E ontem estive aqui com o Hospital Grande de Lisboa a discutir, eles tinham aumentado a capacidade de intervenção, ainda assim, face à procura, porque houve desvio de outros locais, acabavam por ter que marcar consultas já muito para além do desejado. Portanto, aqui é uma questão puramente de volume, de número de grávidas. E o que nós decidiu-se foi que isto não é possível pactuar nem adiar e, portanto, se não temos capacidade noutras unidades do SNS, que é o que devemos tentar ter a médio e longo prazo, a curto prazo vale a pena ter acordos com outras entidades, mesmo fora do SNS. O que temos é que salvaguardar que há uma resposta em tempo para estas mulheres que fazem uma opção fundamentada, uma opção pensada, e isso não pode nem ser protelado, nem ser escondido, nem ser limitado. E, portanto, dizer-lhe que estamos a tentar, a curto prazo, resolver o melhor possível os problemas e tentar depois montar respostas a médio e longo prazo para que haja não diria uma facilidade, mas uma simplicidade no acesso e uma capacidade em tempo útil de dar essa resposta nesse sentido. Uma terceira dimensão tem a ver realmente com o que a Sra. Deputada falou, tem a ver com dignidade e humanização de cuidados. No meio disto tudo, há aqui uma necessidade que nós temos na nossa cultura dentro do próprio SNS, uma cultura de respeito pelos utentes em geral e por estas mulheres em particular,
que, independente das questões muito técnicas que estava aqui a referir, temos que criar capacidade de poder mudar a forma de nos relacionarmos, e esta é uma área sensível, e poder naturalmente induzir também em todos os profissionais uma forma diferente de atuar. E, portanto, é algo que também iremos seguramente perseguir, uma mudança de cultura, uma nova forma para dignificar e humanizar os cuidados em geral e nesta área em particular. Eu penso que respondi a uma parte das perguntas e também que terminou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Araújo. Vamos ter agora uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois a resposta ao professor Fernando Araújo em bloco. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PS. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Fernando Araújo, a primeira nota que gostaríamos de deixar é que nós encaramos as audições numa perspectiva de questionamento, não temos uma postura dogmática, não? Ou seja, quando chamamos o Dr. Fernando Araújo é para ouvir e depois tirarmos as conclusões e não ao contrário, primeiro tirarmos as conclusões e depois ouvir. E isso é importante porque esse processo de reflexão naturalmente traz-nos aquilo que nos permite fazer a avaliação do que está a ser feito. E eu gostava de deixar aqui 2 notas. A primeira é a nota de que, quando ouvimos o Dr. Fernando Araújo, ficamos tranquilos porque percebemos, por um lado, que identificou os riscos daquilo que importa fazer. Ouviu no passado sábado terminar a sua preleção numa conferência dizendo que o tempo é o tempo para agir. Portanto, sabemos que não há tempo apenas para fazer a reflexão, é tempo de pôr em prática aquilo que entendemos que é o melhor para resolver os problemas. Mas, mais do que a identificação dos riscos, percebemos também da sua intervenção que há um caminho que quer ser percorrido com ações concretas para a resolução desses mesmos problemas. E aí não queria deixar de destacar, na questão das urgências, uma dimensão que foi aqui abordada e que me parece que é absolutamente fundamental. Da nossa parte, conta com o apoio para se percorrer esse caminho, que é o da valorização dos recursos humanos e de tornar o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo para a fixação e para a melhoria das respostas, porque nós temos bem consciência de que, por muita vontade que se tenha, se não tivermos o capital humano motivado, confiante, é muito difícil assegurar as respostas de qualidade e as reformas de que o Serviço Nacional de Saúde precisa. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. É espantoso o que estamos aqui a falar hoje, que é acerca do encerramento definitivo dos serviços de urgência, de ginecologia e obstetrícia de alguns hospitais do SNS, mas a verdade é que parece que estamos aqui todos anestesiados com a naturalidade que estamos aqui a falar destes encerramentos. Se isto fosse há uns anos atrás, caía o Carmo e a Trindade. Ainda bem me recordo quando o senhor Ministro Manuel Pizarro, em 2013, acusava o então Governo de estar a desmantelar a maternidade Alfredo da Costa. Que fica aqui bem explícito daquilo que acabei de dizer. E recordem-se bem disto, porque hoje é natural e há uns anos atrás fazia-se manifestações relativamente a isto. Muito bem, e havia aproveitamento político. Senhor Diretor, algo muito importante que não me respondeu. É que o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde estão sempre a anunciar que temos mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. A verdade, o que lhe pergunto é que não será porque muitos médicos têm por opção horários de 20 ou menos horas semanais, muito menos do que as 40 horas do horário normal, e pergunto-lhe quantos são, atualmente, os médicos do SNS com horários reduzidos e qual a presente força do trabalho médico no SNS em termos de número de horas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente de Exercício. E como vê, Sra. Presidente de Exercício, não é o Grupo Parlamentar do Chega que faz interrupções e que faz os apartes. Senhor Diretor, o que disse não é verdade, Sr. Diretor. Lamento, mas não é. No dia 5 de fevereiro, domingo, o Serviço do Hospital de Santarém pediu o desvio de ambulâncias com doentes urgentes de medicina interna entre as 21 e as 9 da manhã do dia seguinte. Isto foi por congestionamento dos serviços de urgência, não foi por nenhuma previsibilidade, Sr. Diretor. E já isto tinha também acontecido no dia 30 de janeiro, que foi a segunda-feira anterior, em que os serviços de urgência estavam também congestionados.
E, portanto, o que se passa aqui é uma falta de recursos humanos. Aliás, no próprio Hospital de Santarém, em dezembro do ano passado, o diretor clínico demitiu-se por questões que não foram claras, o próprio não avançou quais é que tinham sido as questões que o levaram à demissão, não veio dizer sequer que era por questões de saúde ou por questões pessoais, disse apenas que não dizia porque é que se tinha demitido, e no Hospital de Santarém, o seu diretor, demoraram mais de um mês para conseguir encontrar outro médico que quisesse assumir tais funções. Portanto, alguma coisa se passa nos hospitais de Portugal. Estou aqui a dar o exemplo de Santarém, mas existe outros. Quando um hospital distrital de Santarém fecha, senhor diretor, as pessoas têm que se deslocar mais de 70 km, ou para Abrantes, ou para as Caldas, ou para Vila Franca de Xira, ou mesmo até para Lisboa, que foi isso que aconteceu num acidente muito grave às portas de Santarém, na A1, com três feridos muito graves. Um foi para Abrantes, 8 foi para Vila Franca de Xira, e outro veio aqui para Santa Maria. Portanto, aquilo que o senhor nos está a dizer, lamento, mas não corresponde à verdade. Tivemos também aqui, nas últimas 2 semanas, o Dr. Xavier Barreto e o Dr. Miguel Guimarães, o Presidente dos Administradores Hospitalares e o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que ambos disseram que não conseguiam perceber as fronteiras entre o seu cargo, a Direção Executiva, e a ARS e a ACSS, no que se refere aos recursos humanos e à valorização dos recursos humanos. Eu vou voltar a fazer a pergunta que o Sr. Diretor não respondeu sobre qual é a sua verdadeira capacidade para valorizar os recursos humanos, para captar recursos humanos, para pedir à CSS que faça o Inventário Nacional de Profissionais de Saúde que está para fazer desde 2015, para conhecer o universo sobre o qual está a trabalhar e para conseguir acabar com este problema dos recursos humanos na saúde. O Partido Chega preocupa-se com a vida e preocupa-se com a vida dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Professor Fernando Araújo, tendo em conta as suas respostas sobre uma eventual articulação com os setores privado e social, que não vê nenhum problema nisso quando o setor público não tem resposta, eu gostava de lhe perguntar sobre as PPP. Na passada sexta-feira, a Iniciativa Liberal esteve no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que até há um ano era gerido em regime de PPP. Reunimos com o atual Conselho de Administração e deixe-me que lhe diga que daquela reunião não conseguimos retirar qualquer visão ou qualquer pensamento estratégico para a melhoria dos indicadores do hospital, porque, mais uma vez, toda a gestão depende de autorizações superiores, do Ministério das Finanças, portanto, a autonomia dos gestores num hospital EPE é basicamente nenhuma. Nesse mesmo dia, o diretor clínico do Hospital Beatriz Ângelo veio a público fazer um apelo às equipas que agilizassem as altas de internamento de forma a admitir o elevado número de doentes que permaneciam no serviço de urgência geral. Portanto, Professor Fernando Araújo, o que eu lhe pergunto é qual é a sua posição sobre a gestão hospitalar em regime de PPP em que medida é que esta reversão das 3 PPPs por parte do Governo foi efetivamente benéfica para o SNS, porque obviamente ninguém vê isso. Esta reversão está ou não a prejudicar o acesso das pessoas aos cuidados de saúde e esta reversão foi ou não pior para todos os profissionais de saúde. Sabendo nós o que sabemos hoje, pergunto-lhe se já não está na altura de voltar a retomar este modelo de gestão. Mesmo para terminar, Professor Fernando Araújo, gostava só de lhe perguntar, num tema um bocadinho diferente, porque é que a Direção Executiva do SNS ainda não tem os seus estatutos publicados, porque continuamos a ver demasiadas zonas cinzentas de competências, portanto, gostávamos de perceber isto e porque acho que é importante que fiquem esclarecidas estas competências. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sou o Dr. Fernando Araújo. O Sr. recorda-se quando os profissionais de saúde não estavam disponíveis para trabalhar no privado e onde queriam efetivamente trabalhar era no SNS. Recorda-se o quanto trabalhar no privado era simplesmente uma acumulação ou um complemento. Só que não, neste momento a degradação das condições de trabalho é de tal maneira, e aqui é que está o centro e a questão que deve ser colocada. Nomeadamente os contratos de trabalho, em que o contrato individual de trabalho é a regra, a escassez de recursos humanos, com a sobrecarga de horários, com horas extraordinárias, com tudo isso. Como é que é possível neste momento a inexistência praticamente de carreiras? Como é que é possível neste momento falar-se em motivação quando nós entramos num hospital e vimos o quanto os profissionais de saúde estão exaustos e não veem melhorias a curto, médio prazo? Portanto, esta seria importante que se respondesse. O senhor diretor falou da segurança e do plano Nascer em Segurança. Eu volto a questionar-lhe. E respeitamos muito a segurança e achamos que é importante que ela seja garantida. Agora,
ela serve para o público e porque é que no privado continuamos a fechar os olhos e não há medidas nenhumas, nem de fiscalização, nem nada que nos prove aquilo que... Quer dizer, nós encerramos o serviço de obstetrícia com menos blocos de partos inferior a 1000 partos. Temos essa intenção. Espero que não façam no Alentejo. Isso seria desastroso. Desastroso. Ou no Algarve. Mas depois permitimos que blocos de partos privados possam fazer 30, 200, 300... Bem, enfim. E já agora, só mesmo para terminar, Sr. Deputado. quanto ao número mínimo de profissionais que a Ordem dos Médicos, nomeadamente no Colégio de Especialidade da Obstetrícia, exige, comparativamente a outras densidades e outros rácios internacionais. Qual é a apreciação que o Sr. Diretor Executivo faz destes rácios? Muito Obrigada. obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Professor Fernando Araújo, se conseguir por 6 minutos. Sim. Muito obrigado. Bom, mais uma vez agradecer a todos os Srs. Deputados as perguntas que foram aqui referidas. E eu começava naturalmente pelo Sr. Deputado do PS, aliás, uma dimensão que foi depois aqui repetida por outros grupos parlamentares, que tem a ver com a questão dos recursos humanos e a valorização dos recursos humanos. E é verdade que essa é seguramente uma das dimensões mais críticas que nós temos do ponto de vista da CNS, que é conseguir captar, reter e valorizar esse talento que nós acabamos por formar. Mas é verdade, devo dizer, que não é um problema unicamente português. Quer dizer, eu tive um trabalho, semana passada, no MS da Europa, e é um problema que estava-nos a colocar, a perguntar o que é que nós estamos a fazer, porque a Alemanha, Luxemburgo, a Espanha, a Inglaterra, estão todos com problemas. E dizendo isto que é verdade que há uma questão de vencimentos do ponto de vista em Portugal, mas não é o único problema, quer dizer, e não é apenas com essa questão que vamos resolver, porque países muito mais ricos, a Alemanha é um bom exemplo, pagam muito mais que nós, o Luxemburgo, aquele país pequenino, tão pobre que temos aqui no meio da Europa, e que está com problemas de captar médicos para trabalhar lá no local. Portanto, dizer que é um problema transversal, temos cada vez mais uma geração mais global, e que temos que olhar para essa questão da geração também de forma diferente. É verdade que o deputado do PCP, voltando para trás, depois voltava outra vez ao grupo parlamentar do PS, sobre a questão de se eu me lembrava como eram as condições, e eu lembro bem disso, só que neste momento temos gerações de profissionais que pensam de forma diferente. E eu não posso ter a mesma abordagem que tinha há 20 anos atrás, com o risco de nós captar. Atualmente, e isso é um esquema sociológico que pode ver, não é só as condições de trabalho que estão aqui em causa, o que eles querem mesmo é, naturalmente, um equilíbrio entre vida profissional e vida familiar, é diferenciar-se e ter um projeto de vida do ponto de vista profissional, é ter infraestruturas e equipamentos, é ter flexibilidade no trabalho, flexibilidade no número de horas que fazem, como fazem, é ter lideranças que os inspirem a trabalhar no SNS, e nós temos que percorrer essas várias realidades para conseguir retê-los. Quer dizer, portanto, eu diria que é bem diferente a forma de abordar os profissionais médicos, nomeadamente aquele que tem até mais experiência pessoal há 20 anos atrás e agora. E ou nós percebemos isso e mudamos essa forma, ou mantemos a mesma abordagem e nós perdemos estes recursos humanos mais novos. E, portanto, há aqui um conjunto de dimensões diferentes que vamos trabalhar para tentar ver se conseguimos mudar e conseguir, de novo, atrair e reter estes bons valores que nós temos e que formamos em Portugal. Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, agradecer mais uma vez a pergunta e pedir desculpa, realmente não respondi à pergunta, o deputado tem razão. Eu não tenho aqui a informação exatamente como pretende, que é uma informação relevante, diga-se, mas iria obtê-la e iria depois enviar aqui à Comissão Parlamentar se estivesse de acordo, porque realmente faz sentido essa avaliação que estava aqui a referir e é importante que essa informação seja também transparente e pública, portanto teremos a enviar nesse sentido para o grupo parlamentar, para a Comissão Parlamentar em geral e para o grupo parlamentar do PC em particular. Voltando ao grupo parlamentar do Chega, eu devo dizer ao Sr. Deputado que medicina interna não é ginecologia obstetrícia. Vai-me desculpar. A operação Nascer em Segurança foi para a ginecologia obstetrícia e bloco de partos. Quer dizer, e, portanto, quando o Sr. Deputado diz que houve restrições ou constrangimentos na questão da medicina interna na urgência, é verdade. É verdade. Mas medicina interna não é ginecologia obstetrícia. E o que eu disse aqui, repito, não houve fechos de blocos de partos, para além do que estava programado, incluindo em Santarém, para além do que estava programado, não houve fecho de bloco de partos. E, portanto, a medicina interna não é a mesma coisa que a ecologia e não está integrada na operação Nascer em Segurança. Pronto. Dizer-vos também que
Sobre a questão até das funções e das competências, o tempo não nos permite, mas tenho certeza que virei cá, penso também que o Sr. Ministro da Saúde, ou uma audição apenas para essa questão sobre competências e responsabilidades, e acho que nessa altura podemos discutir até com mais tranquilidade esse aspecto, que é pertinente. Sobre a iniciativa liberal, a questão das parcerias público-privadas, eu devo dizer que, pessoalmente, não me oponho às parcerias público-privadas, desde que seja com exigência, com rigor, com transparência. Sobre a questão do batizanjo em particular, dizer que é verdade que tem problemas neste momento, que estamos a tentar ver se conseguimos ajudar a resolver, problemas que não são fáceis nem simples, mas que temos tentado, com os profissionais do hospital, alterar, mudar, de forma a tornar o hospital novamente atrativo e novamente dinâmico em termos de resposta aos utentes que o procurem. Portanto, é esse o nosso trabalho que queremos fazer. Voltando para o parlamentar do PCP, havia 2 notas, havia, aliás, 3 notas. Uma delas tinha a ver com a questão das condições de trabalho, que já aqui foi referido. Uma sobre o privado, e eu volto a dizer o que referi anteriormente, a questão das regras de privado, apenas o Ministério da Saúde tem competência para as implementar, no sentido de legislar sobre essa questão. Nós defendemos que, sendo regras de segurança e qualidade, devem ser exatamente transversais e iguais em todas as áreas. Isto é, uma mulher tem que ter essa também previsão sobre o que é que vai acontecer no público e no privado, e, portanto, foi isso que nós propusemos. Tenho noção clara que o Sr. Ministro da Saúde está a trabalhar nesse sentido e, portanto, vamos aguardar que possam vir a ser implementadas algumas ações nessa questão. Sobre a questão do número, era a última pergunta que o Sr. Deputado tinha feito, sobre a questão do número de profissionais das equipas que tinham sido decididas pelos médicos. Eu devo dizer que não tenho competência suficiente para avaliar se aquele número é ou não adequado. É verdade que é um número diferente de outros países europeus, mas também é verdade que noutros países europeus, por exemplo, a enfermagem tem outro tipo de responsabilidades e competências, no caso das parteiras, que não tem em Portugal, por razões várias. Portanto, eu devo dizer que realmente são realidades distintas, eventualmente, mas não tenho competência técnica para avaliar ou julgar se aqueles números são elevados ou curtos e, portanto, a nossa noção é respeitar, no sentido de respeitar os números, é respeitar a segurança, pelo menos que os pares e os técnicos recomendam. Mas é verdade que são números diferentes de outros países europeus, isso é verdade que o Sr. Deputado diz e é verdade que essa é a verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Araújo. Em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada pela sua... Sim. Desculpe. Uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, só porque nós deixámos uma pergunta relativamente aos estatutos e gostava só de... Obrigada. Tudo bem, professor Fernando. Sim, faz favor. Tem toda a razão, Sr. Deputado, as minhas desculpas. A direção executiva do SNS elaborou proposta de estatutos, já a submeteu ao Ministério da Saúde, que está a ser neste momento a ser analisada pelo Ministério da Saúde, Ministério das Finanças e Ministério da Administração Pública, e, portanto, esperamos que muito em breve possa ser aprovada e possa ser publicada. Portanto, eu diria que do nosso lado fizemos o trabalho e penso que agora esta parte mais legal está a ser concluída, portanto, esperemos para muito breve. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Araújo. Mais uma vez, em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que deixou esta Comissão. Muito obrigada. Deputado, 5 minutos e depois regressamos à segunda parte da reunião. Obrigada.